Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas, né? Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu peguei aqui uma série de perguntas relacionadas a exercício físico, atividade física, ao esporte, quanto que é recomendado fazer de exercício, né? Então vou explicar isso um pouco para vocês, né? São perguntas que vocês me deixaram aqui e a gente sabe que a pergunta às vezes de uma pessoa pode ser a pergunta de 100, pode ser a pergunta de 1000 pessoas, né? Então eu quero que vocês depois do vídeo compartilhem o vídeo, tá? Quando você compartilha, pelo menos mais 3 pessoas aí assistem o vídeo e a gente ajuda a salvar o mundo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas. Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, continuando a nossa série Perguntas e Respostas, a gente já está no 17º capítulo, que são as perguntas que vocês me deixam lá no Facebook, no YouTube, no Instagram também, né? Nossas redes sociais aumentando a cada dia mais. Passamos agora já de 900 mil pessoas no Facebook, mais de 300 mil pessoas no YouTube, e já estamos chegando em 90 mil pessoas no Instagram, tá? Então depois eu vou deixar aqui embaixo os canais para vocês poderem me seguir, né? Quem me segue no YouTube vai para o Facebook, vai para o Instagram e vice-versa, tá? Então eu vou começar aqui com uma série de perguntas. Eu separei algumas perguntas relacionadas a exercício físico, tá? Que eu vou responder aqui com vocês. Então, me perguntaram aqui, qual a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte, né? Muita gente acha que às vezes a atividade física é igual ao exercício, enfim, vou explicar isso para vocês. Atividade física é qualquer movimento que a gente faz. Então, por exemplo, levantei o braço, abaixei, eu estou fazendo atividade física. Estou lavando louça, estou fazendo atividade física. Fui levar o meu cachorro para passear, estou fazendo atividade física, né? Então, qualquer movimento em que a gente usa musculatura e gasto-energético, isso a gente chama de atividade física, tá? Diferente da atividade física é o exercício físico. O que é o exercício físico? O exercício físico é uma atividade física, né? Então é um movimento também que gasta energia do músculo esquelético, mas é uma atividade programada, que geralmente ele dura um tempo e que tem algum objetivo, né? Por exemplo, tem o objetivo de ganho de massa muscular, tem o objetivo de melhora do condicionamento físico, eu tenho o objetivo de ganho de mobilidade do meu alongamento, né? Eu quero ter benefício ali para a parte de articulação. Então, por exemplo, vou fazer musculação para quê? Para ganhar musculatura, ficar mais forte, né? Vou fazer um funcional, já vou trabalhar a parte aeróbica com a parte anaeróbica. Mesma coisa a natação, a bicicleta. Você vai estar trabalhando a parte aeróbica com a parte anaeróbica. Então, o exercício físico, diferente da atividade física, é aquela em que você tem um objetivo programado, né? Então, mais uma vez, seja para ganho de força, resistência, melhora do condicionamento físico ou até melhora da articulação, da elasticidade, tá bom? Com relação ainda ao esporte, né? O esporte é o exercício físico, mas é aquele de competição, em que você tem intuito de vencer outra pessoa, seja individualmente ou por equipe, né? Mesma coisa, futebol, vôlei, basquete, boxe, enfim, tudo que é a competição a gente chama de esporte, tá? Então são as diferenças entre atividade física, exercício físico e esporte, tá bom? Aqui a segunda pergunta, quanto de atividade física ou exercício ou esporte que eu devo fazer? Qual é a quantidade, né? Então a gente sabe, para atividades moderadas, o recomendado é que se faça pelo menos 150 minutos por semana, tá? Então você vai pegar ali, fazer 2 dias ali musculação, mais 3 dias atividade física aeróbica, por exemplo, mas tem que somar ao todo 150 minutos por semana, tá? Para atividade física intensa, isso pode ser reduzido para 75 minutos por semana, tá? Atividades mais pesadas, mais intensas. Lembrando que isso é o mínimo necessário, tá? Para você sair da estagnação ali. O mínimo é que se faça, então, 150 minutos por semana de atividade. Se você quiser fazer mais, já se sabe o quê? É comprovado o quê? Que quanto mais exercício você fizer, é melhor.
Por exemplo, teve um estudo que mostrou que pessoas que faziam até 1.500 minutos por semana, ou seja, 10 vezes mais do que a sugestão mínima, não tinha nenhum malefício ao coração. E quanto mais exercício, então, você quiser fazer 300, 400 minutos de exercício por semana, ótimo. É claro que você antes vai passar pelo teu cardiologista, ele vai te avaliar, se necessário ele pode pedir um eletrocardiograma, ou um teste ergométrico, ou até um ecocardiograma, para poder te avaliar e te liberar com segurança para fazer exercício. Então lembre-se, o recomendado é 150 minutos por semana para atividade moderada e 75 minutos por semana para atividade intensa. Lembrando que isso é o mínimo, é disso para mais, tá bom? Vamos aqui então para a terceira pergunta, que estão me perguntando aqui com relação à musculação. O que é mais importante? É fazer atividade física aeróbica, que é a de corrida, de caminhada, ou a musculação, que é a anaeróbica, aquele de ganho de força muscular, né? Hoje a gente sabe que pro coração a gente tem que fazer as duas coisas, tá? Até um tempo atrás achavam-se que só atividade física aeróbica tinha benefício ao coração. Agora não. A gente sabe que a atividade física de resistência, atividade física de musculação também é extremamente importante para a melhora do condicionamento cardiovascular. Então, o recomendado é o quê? Que você faça, como eu te disse antes, pelo menos 2 vezes por semana a parte de musculação também, tá? Então, pega ali 3 vezes por semana, você faz mais a parte de atividade física aeróbica e pelo menos 2 vezes por semana você melhora ali a parte de musculação. Musculação é importante principalmente para o idoso, né? Porque o idoso já tem aquela sarcopenia, que é perda de massa muscular, maior facilidade de ter queda, ter desequilíbrio. Então, quando o idoso ele faz musculação, ele fica mais forte, a articulação ele fica mais forte, há menor risco de ter queda e quedas com fraturas, porque a musculação também evita ali a osteoporose, deixa o osso mais forte também. Então, principalmente para o idoso, para todo mundo, mas principalmente para o idoso, a atividade física de musculação é extremamente importante. Não só para o corpo, mas agora a gente sabe que também para o coração, tá bom? Estão perguntando aqui, quem tem arritmia pode fazer exercício, né? A gente sabe que o exercício, então, ele é benéfico para a nossa saúde, é benéfico para o nosso coração. Então, a grande maioria das pessoas, mesmo em tendo arritmia cardíaca, elas vão poder se exercitar, tá? É claro que cada caso é um caso. Existem arritmias que primeiro precisam ser controladas, muitas vezes através de medicamento, para que depois o médico possa liberar progressivamente para fazer exercício. Mas a grande maioria das arritmias são benignas e a grande maioria das arritmias a pessoa tem até uma melhora, tá, da arritmia com o exercício. Por quê? O exercício ele condiciona o coração e condicionando, deixando o coração mais saudável, muitas arritmias elas são bloqueadas, né? Muitas arritmias elas melhoram no exercício, tá? Então, na grande maioria das vezes, a arritmia não é contraindicação, e sim é um tratamento adjuvante para melhora da arritmia você se exercitar, tá? É o contrário, então, tá bom? É claro, mais uma vez, pessoal, antes de sair fazendo exercício, correndo, andando de bicicleta, eu vejo gente que às vezes começa a pedalar 40, 50 quilômetros e nem passou com um cardiologista. Antes de você sair fazendo exercício, principalmente de alto impacto, exercício que vai te gerar um gasto energético muito grande, quero que você procure o seu cardiologista, tá bom? Vamos aqui para mais uma pergunta, vamos lá. E eu, doutor, que sou sedentário, eu não faço nada de exercício, já passei com um cardiologista, ele já me liberou para se exercitar. O que eu vou fazer? Eu que sempre fui sedentário, eu nunca fiz exercício nenhum. A recomendação que eu sempre dou para o meu paciente é começa devagar. Se você tem alguma limitação, cuidado para não sobrecarregar. Estou com problema no joelho. Vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma natação, não vai machucar ainda mais o seu joelho. Mas tem aquela pessoa que anda um pouquinho e já se cansa, às vezes porque é obeso. Começa ali, anda 2 quadras por dia, em volta da sua casa mesmo. Depois aumenta, depois dá uma volta na quadra, caminha por 15 minutos num dia, depois 20 minutos no outro dia, chega lá em 30 minutos por dia. Chegou em 30 minutos por dia, você aumenta para 5 vezes na semana. E aí depois que você chega em 150 minutos por semana, isso pode levar meses aí para acontecer.
aí sim você começa a aumentar a intensidade da carga, tá? Eu sei que não é uma realidade para todo mundo, mas o ideal é que você faça acompanhamento com o personal trainer, né? Então, se de repente você tem a condição de pagar um personal, porque você vai evitar lesão, você vai conseguir ganhar condicionamento físico bem mais rápido com a ajuda de um profissional, né? Mas começa ali devagar, anda 10 minutos num dia, depois 15 no outro, 30 minutos, começa com 2 vezes por semana, depois aumenta para 3 vezes por semana, depois aumenta para 5 vezes na semana, que é o ideal, né? Depois vai aumentando o tempo e depois que você chegar ali no teu limite, não, esse é o tempo que eu tenho para fazer, para me exercitar por semana. Aí você vai aumentando devagarinho a intensidade. Tá bom, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi mais dedicado a falar sobre o exercício físico. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. É sempre importante, pessoal, que você compartilhe o vídeo, né? Quando você compartilha o vídeo aí, pelo menos mais 3 ou 4 pessoas assistem. E quanto mais pessoas souberem que o exercício físico é benéfico ao coração, mais pessoas a gente vai salvar. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que a gente está fazendo atendimento em telemedicina para todo o Brasil, tá, pessoal? Então, para você que não está podendo ir no cardiologista, eu estou atendendo às vezes pacientes de lugares remotos, em que na cidade dele não tem cardiologista, por exemplo, né? Então, na consulta via telemedicina é aqui, ó, igual a gente está aqui, cara a cara. Na consulta de telemedicina, você precisa ter o quê? Um celular com câmera, só isso, né? Não precisa instalar programa nenhum, porque o programa a gente mesmo montou um esquema em que a gente manda um link e por esse link nem programa você precisa baixar para poder ser consultado. A gente pode emitir receita, laudo, solicitação de exame, né? Então é como se fosse uma consulta convencional, né? Então é uma opção para quem não está conseguindo agendar consulta com cardiologista. Vou deixar o link abaixo aqui da opção de você poder fazer o agendamento em telemedicina, né, que é o atendimento que já é consagrado aí em países de primeiro mundo há muito tempo, mas que agora, desde a pandemia, já está liberado também no Brasil. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.